Capítulo 3 dos dissídios individuais, da forma de reclamação e da notificação. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da junta ou ao cartório do juiz. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juízo ou escrivão no cível, a reclamação será preliminarmente sujeita à distribuição na forma do disposto no capítulo 2, seção 2 deste título. A reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores pessoalmente ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe por intermédio das procuradorias regionais da Justiça do Trabalho. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte de dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias datadas e assinada pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. O pedido que não atenda o disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário dentro de 48 horas remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 dias. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação do edital, incerto no jornal oficial, ou no que publicar o expediente forense ou na falta, afixado na sede da junta ou juízo. O reclamante será notificado do ato de apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser calculados num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Da audiência de julgamento. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos reclamatórios, das reclamatórias plurimas ou ação de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado, que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas no 789, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. O pagamento das custas, que se refere ao parágrafo 2º, é condição para a postura de nova demanda. A revelia não produz efeitos mencionados neste artigo se, havendo pluralidade do reclamado, algum deles contestar a ação, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Ainda que ausentes o reclamado, presente e o advogado da audiência, serão aceitas contestações e os documentos eventualmente apresentados. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Aberta a audiência, o juiz presidente proporá a conciliação. Se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para o seu cumprimento. Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar parte que não cumpriu o acordo, obrigada
a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz, temporário, interrogar os litigantes. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com seu representante. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. A audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível por motivo de força maior concluído no mesmo dia, o juiz ou o presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada um. Em seguida, o juiz ou o presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. O presidente da junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão que a melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e o interesse social. Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata, de que constará na íntegra a decisão. Nos processos de exclusiva alçada das juntas, será dispensável, a juízo do presidente, o resumo do depoimento, devendo constar na ata a conclusão do tribunal quanto à matéria de fato. A ata será pelo presidente ou juiz junta ao processo, devidamente assinada no prazo improrrogável, de 48 horas, contado da audiência de julgamento, e assinada pelos juízes classistas presentes na mesma audiência. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seus representantes, na própria audiência. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela mesma forma estabelecida para o primeiro do 841. Do procedimento sumaríssimo, os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Estão excluídas dos procedimentos sumaríssimos as demandas em que a parte da administração pública direta, autárquica e fundacional. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Não se fará citação por edital, incumbindo o autor a correta indicação do nome e o endereço reclamado. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. O não atendimento pelo reclamante do disposto no inciso 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custos sobre o valor da causa. As partes e advogados comunicarão aos juízos a mudança de endereço ocorridas no curso do processo, reputando eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. As demandas sujeitas ao rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única sob a direção de juiz-presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente como titular. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. Na ata de audiência serão registrados, resumidamente, os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis, a solução da causa trazida pela prova testemunhal. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. A testemunha, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação.
só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica incumbida ao juiz, desde logo fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo comum de 5 dias. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-á no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada, do inquérito para apuração da falta grave. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrita junto ao juiz do direito, dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. O processo do inquérito perante o junta ou juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observadas as disposições nesta seção. Se tiver havido prévio reconhecimento de estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará a execução para o pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do mesmo inquérito. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Da decisão interlocutória que acolheu ou rejeitar o incidente, na fase de cognição não caberá recurso imediato. Na forma do 893. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Cabe agravo interno, se proferida pelo relator, em incidente instaurado originariamente do tribunal. A instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo da concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o 301 CPC. Do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Faculta-se ao trabalhador ser assistido por advogado do sindicato de sua categoria. O disposto deste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no 477 e não afasta a aplicação da multa do parágrafo 8º. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário, e proferirá a sentença. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional na ação quanto aos direitos nela especificados. O prazo prescricional voltará a fluir no dia seguinte ao do trânsito, em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Capítulo 4 dos dissídios coletivos, seção 1 da instauração da instância. A instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. As representações para instaurar a instância em dissídio coletivo constituem prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no 856 quando ocorrer suspensão do trabalho. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas confederações correspondentes e, na falta desta, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação. A representação será apresentada em tantas vias quanto forem os reclamados e deverá conter designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço, os motivos dos dissídios e as bases de conciliação. A representação dos sindicatos para a instauração da instância fica subordinada à aprovação da Assembleia, na qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação por maioria de 2/3 dos mesmos, ou em segunda convocação por 2/3 dos presentes.
Seção 2. Da conciliação e do julgamento. Recebida e protocolada a representação e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes, observando o disposto no 841. Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após reconhecimento do dissídio. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, e cujas declarações será sempre responsável. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Havendo acordo, o presidente o submeterá como homologação do tribunal na primeira sessão. Não havendo acordo ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a procuradoria. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo a exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parece conveniente. Da decisão do tribunal, serão notificadas as partes ou seus representantes, em registro postal, com franquia, fazendo-se outro sim a sua publicação no jornal oficial, para a ciência dos demais interessados. A sentença normativa vigorará a partir da data de sua publicação, quando ajuizados decididos após o prazo 616, quando não exigir acordo, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento. A partir do dia imediato ao termo final de vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado ou decide no prazo 616. Da extensão das decisões. Em caso de dissídio coletivo, que tenha motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente os demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. O tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. A decisão sobre condições do trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal, por solicitação de um ou mais empregadores ou de qualquer sindicato, por solicitação de um ou mais sindicatos de empregados, ex officio pelo tribunal que houver proferido a decisão, por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Para que a decisão possa ser estendida na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados ou seus respectivos sindicatos concordem com a extensão da decisão. O tribunal competente marcará prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem os interessados. Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido ao julgamento do tribunal. Sempre que o tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deve entrar em vigor. Seção 4. Do cumprimento das decisões. Celebrado o acordo ou transitado em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob a pena estabelecida neste título. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentemente de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juiz competente, observado o processo previsto no capítulo 2 deste título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Da revisão. Decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho.
quando se tiverem modificados as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injusto ou inaplicáveis. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Quando a decisão for promovida por iniciativa do Tribunal Prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias. Quando promovida por uma das partes interessadas, serão as outras ouvidas também por igual prazo. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão, depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, da execução das disposições preliminares. As decisões passadas em julgados, ou das quais tenham havido recurso com efeito suspensivo, os acordos que não, quando não cumpridos, os termos, ajustes de condutas firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executados na forma estabelecida neste capítulo. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1 e 2 do 195 e seus acréscimos legais, relativas ao objeto de condenação constante da sentença que se proferir e os acordos que homologar. É competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou por artigos. Na liquidação não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidante, nem discutir matéria pertinente à causa principal. A liquidação abrangerá também ao cálculo das contribuições previdenciárias devidas. As partes deverão ser previamente intimadas para apresentar cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Elaborada a conta e tornada líquido, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação, fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Elaborada a conta pela parte ou pelo órgão auxiliar da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para a manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quanto ao valor total das verbas que integram o salário de contribuição na forma do 28.8.102.12, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Tratando-se de cálculo de liquidação complexo, o juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros critérios, de razoabilidade e proporcionalidade. A atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela taxa referencial divulgada pelo Banco Central do Brasil. Do mandato e da penhora. Requerida a execução, o juiz ou o presidente do tribunal mandará expedir mandato de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que façam em 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. O mandato de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido. A citação será feita pelos oficiais de diligência. Se o executado, procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas, não for encontrado, far-se-á a citação por edital, publicado no Jornal Oficial ou na falta deixa fixados na sede na junta no juízo, durante 5 dias. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou secretário.
lavrando-se termo de quitação em duas vias assinadas pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo. Estando presente o exequente, será depositada a importância mediante guia em estabelecimento oficial de crédito ou, na falta deste, em estabelecimento bancário idôneo. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito de quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação do seguro garantia judicial ou a nomeação de bens a penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no 835 no Código de Processo Civil. No pagamento, o executado não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tanto quanto bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar a inscrição do nome do executado em órgão de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei. Depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da decisão do executado, se não houver garantia do juízo.